Você já imaginou como é viver na Rússia? Pode ser uma experiência única e cheia de contrastes. Por um lado, o país é conhecido por sua rica história e cultura, além de sua bela arquitetura e paisagens naturais deslumbrantes. Por outro lado, a Rússia também é conhecida por suas polêmicas e pontos negativos, como os rumores de corrupção e enriquecimento ilícito do presidente Putin, leis rigorosas de alistamento e a presença de um clima político misterioso. Fica comigo nesse vídeo que vamos abordar as histórias e mistérios desse país, que vem se mostrando cada vez mais polêmico e controverso em suas alegações públicas. Mas primeiro vamos lembrar alguns pontos positivos de viver na Rússia, ou pelo menos coisas que importavam para o seu povo antes da guerra se estender em seu país, pois certamente depois da guerra tudo mudou. Destaca-se a riqueza cultural do país, que se reflete em sua arte, música, dança e arquitetura com uma mistura de influências orientais e ocidentais. É um lugar onde se pode encontrar desde palácios extravagantes e catedrais antigas até modernos arranha-céus e museus de artes contemporânea. As cidades russas são repletas de museus, teatros e monumentos históricos que contam a história do país e do mundo. Além disso, a Rússia é famosa por sua gastronomia, que inclui pratos como caviar e o estrogonofe, que veio para o Brasil e caiu no gosto brasileiro. Os russos são cheios de costumes e tradições. São conhecidos também por sua extravagância em quase tudo o que fazem, mas isso nem sempre é uma coisa boa. Como em 2020, Ekaterine Didenko, uma famosa influenciadora do Instagram na Rússia, perdeu o marido e mais 2 amigos no que deveria ter sido sua festa de aniversário de 29 anos. O motivo? Extravagância. A tragédia aconteceu por envenenamento por dióxido de carbono, depois que foram despejados quase 25 quilos de gelo seco numa piscina para dar um efeito visual. O problema é que a festa estava acontecendo num complexo de saunas sem ventilação e o acúmulo de dióxido de carbono no ar começou a intoxicar as pessoas presentes. Pelo menos 7 pessoas foram hospitalizadas, enquanto 3 morreram no local. Outro costume que pode parecer estranho para alguns: os russos geralmente não sorriem ou fazem contato visual com desconhecidos nas ruas. Os russos acreditam que sorrir sem motivo pode parecer falso, o que soa muito mal educado para os turistas. Uma das partes marcantes de se viver na Rússia é o inverno, que é famoso por ser implacável e extremamente rigoroso, com temperaturas que frequentemente caem abaixo de zero. Mas, ao mesmo tempo, essa época do ano traz consigo uma beleza única. No entanto, apesar de sua rica cultura e história, a Rússia também é conhecida por suas polêmicas e pontos negativos, o que tem sido em grandes proporções ultimamente, a maioria envolvendo o presidente Putin, que é tido como calculista, manipulador e opressor. Mas antes de vermos sobre essas questões, te peço para curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal. Por que isso? Então vamos lá! Um dos pontos negativos de se morar na Rússia, com certeza, é a corrupção. Há rumores de que o presidente Putin enriqueceu ilicitamente durante o seu mandato, o que gerou muita controvérsia e críticas. Segundo uma matéria da renomada revista Newsweek, Putin pode ser mais rico do que Bill Gates e Elon Musk juntos, e estima-se que a fortuna de Putin seja de aproximadamente 200 bilhões de dólares. A fortuna pessoal do presidente russo tem sido um assunto de intenso debate e especulação recentemente. De acordo com sua declaração oficial de bens, publicação obrigatória para todos os integrantes do governo russo, ele ganha 133 mil dólares por ano e tem um modesto apartamento em Moscou. Mas em um vídeo que foi postado no YouTube pela equipe de opositor de Putin, após o mesmo ser preso por perseguição política, é possível ver a propriedade que custou cerca de 1 bilhão 370 milhões de dólares e foi paga com o maior suborno da história. A reportagem mostra a propriedade em que afirma ter sido construída com fundos ilegais fornecido por membros do círculo íntimo de Putin, incluindo empresários do petróleo e bilionários. A reportagem investigativa descreve vários detalhes da propriedade e conta que ali haveria um cassino, igreja, casa de chá, diversas casas de hóspedes, um complexo de hóquei do gelo subterrâneo
e um vinhedo. Tem cercas impenetráveis, seu próprio porto, seu próprio sistema de segurança, uma zona de exclusão aérea e até mesmo seu próprio posto de controle de fronteira. Bom, se ele alegou que ganha apenas $133 mil por ano, é difícil imaginar como compraria tudo isso, você não acha? Outra questão polêmica na Rússia é a situação política do país, que muitas vezes é vista como um tanto misteriosa. Há rumores de que o governo russo é muito rígido com seus cidadãos e que há uma falta de liberdade de expressão e de imprensa no país. Ao anunciar que iniciaria uma operação militar especial contra a Ucrânia, o líder russo, Vladimir Putin, justificou sua ação pela necessidade de desmilitarizar a Ucrânia, acusando o país vizinho de perseguir e colocar cidadãos russos em perigos e diversas outras violações. Esse conflito, que teve início em 2022, já se arrasta por bastante tempo, tem sido custoso tanto economicamente quanto em número de vidas para ambos os lados, sendo o conflito com o maior número de vidas russas perdidas desde a Segunda Guerra Mundial. Além disso, a Rússia tem leis rigorosas de alistamento que obrigam todos os homens a servir no exército por um período de 2 anos. Isso pode ser um desafio para muitos jovens russos que têm de deixar suas vidas cotidianas para se dedicar ao serviço militar sem o mínimo preparo físico e psicológico. Porém, Putin eliminou o limite de idade para o serviço militar. Agora, maiores de 40 anos também devem servir e muitos o fazem. Um atrativo central é o pagamento, e como uma saída para ajudar a família, muitos homens mais velhos se alistaram, mas infelizmente, não terem boas condições físicas, poucos voltam. E como medida desesperada, o líder russo autorizou também o alistamento obrigatório para pessoas condenadas por crimes graves no país. Ele prometeu uma ficha criminal limpa aos condenados que se juntaram à sua organização e forem enviados à guerra na Ucrânia. Mais tarde, descobriu-se que esses homens foram enviados para os pontos mais perigosos da linha de frente e muitos perderam suas vidas. Uma condenação um tanto óbvia, não é mesmo? E a situação só piora e se complica ainda mais. Em 2022, mais de 10 magnatas russos que tinham ligações com o governo foram encontrados mortos e, em situação com características semelhantes, tiraram a própria vida. Mas o que torna essas mortes suspeitas, de acordo com as investigações, que muitas delas ainda estão em andamento, é que todos eles eram de oposição ao governo de Putin e contra a guerra, ou trabalhavam em empresas que eram e frequentemente se pronunciavam contra as atuações do governo. Investigações apontam que as mortes podem ser assassinatos disfarçados, segundo os observadores habituados à política russa. Pelo que parece, é comum isso acontecer por lá quando se desagrada ou tenta intervir nas ações governamentais. Enfim, a Rússia desde sempre esteve envolvida com histórias polêmicas e espionagens, conflitos políticos, mistérios e segredos. Parece mesmo um país bem ameaçador. E você mesmo, em meio a tanta polêmica e confusão, teria vontade de conhecer a Rússia? Obrigado por ficar conosco até o final. Até o próximo vídeo!